Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro simpósio Ciência, Poder e Sociedade e o primeiro seminário Sudoeste do Paraná, Problemas Contemporâneos, Perspectivas Históricas. Esses dois eventos são promovidos pelo Departamento Acadêmico de Ciências Humanas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Pato Branco. Essa é a mesa de número 7, intitulada Diálogos entre Religião e Ciência. Agradecemos a presença e teremos 3 apresentações nessa mesa, de 20 minutos cada. Então, eu peço atenção ao tempo aos nossos palestrantes. E depois passamos para questões e debates, que podem ser feitas também através do chat. Participam, então, dessa sessão os seguintes convidados. Professor Aguinaldo Cuoco Portugal, da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado pela presença. Eu vou... em nome do nosso tempo de apresentação e debate, eu não vou fazer nenhum resumo dos currículos, tá, gente? Está disponível lá no nosso site, mas as pessoas que estão aqui na nossa apresentação podem confiar que são 3 autoridades nesse assunto. Então, agradeço ao professor Aguinaldo a presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra poder ouvi-lo. O nosso segundo palestrante é o professor Daniel Ordini Vieira Lopes, do Instituto Federal de Goiás. Professor, muito obrigado pela presença. Será uma alegria também poder ouvi-lo nessa noite. E, por fim, meu querido amigo, professor Geraldo Vitese Júnior, também do Instituto Federal de Goiás. Seja bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado pela tua ajuda para a gente montar essa mesa, propor essa mesa dentro do nosso evento, né, do Simpósio Ciência, Poder e Sociedade. Lembramos que a lista de presença será disponibilizada durante essa sessão e, mais uma vez, os comentários e as questões podem ser feitas pelo nosso chat. Tá? Fiquem à vontade para se manifestar. Por fim, lembramos que essa sessão está sendo gravada. Tá? Então, imediatamente eu passo a palavra ao professor Aguinaldo. Novamente agradeço a presença de todos, que tenhamos aí uma boa sessão de debates, uma boa mesa. Professor Aguinaldo, fica à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Então, obrigado, professor Aruanã, pelo convite, aos colegas. Boa noite a todo mundo que está participando. Eu vou fazer uma apresentação com base em slides que estão... Espero que eu consiga projetá-los aqui. Espera aí, deixa eu... Espera aí, eu tenho que... Na verdade, eu tenho que colocar os slides em modo de apresentação lá, né? Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Um instantinho. Você está pelo PowerPoint, né? Como é que eu faço para passar para... É no PowerPoint mesmo, né? Você pode usar o modo de exibição... Como é que é aqui? Eu compartilho a tela sem alterar lá, ele... Isso, tem esse modo de exibição de leitura, né? Que não é o de apresentação, mas funciona melhor para essas transmissões. Lá embaixo, né? Estamos vendo, professor, sua apresentação. Cadê? Onde está? Agora sim, isso. Mas aí eu queria colocar... Aí lá embaixo, né? Peraí um instantinho. Isso. Deixa eu ver se eu coloco... É online. Se você simplesmente botar a apresentação, vai funcionar. Isso, Pronto. tá ótimo. Tá ótimo pra gente. Claro, desculpem o mau jeito. Então, o título da apresentação é Ciência e Religião, uma visão integradora. A proposta aqui é defender uma concepção acerca da relação entre ciência e religião
que possa contribuir para o debate público a partir de elementos importantes do que vem sendo discutido sobre isso na filosofia contemporânea. Então, essa apresentação está dividida em 3 pequenas partes. Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o que é a tecnociência moderna como atividade humana. Depois a gente vai eu vou apresentar uma breve reflexão sobre como entender a religião como fenômeno humano. E, por fim, uma proposta de como integrar e como ver as duas de um modo integrado. Bom, a primeira ideia é que a atividade científica moderna ela não visa apenas conhecer o mundo, mas também oferecer meios para diminuir a vulnerabilidade humana. Por isso que muitos chamam a ciência moderna de tecnociência. Ela é uma atividade metódica, ou seja, a ideia é que o que dá confiabilidade ao conhecimento produzido pela atividade científica moderna é um método, uma determinada maneira de proceder na investigação, na pesquisa, que envolve a possibilidade de criticar e pôr em questão as ideias que são apresentadas para tentar resolver problemas teóricos e tecnológicos. O método, como eu disse, responde ao desafio de justificar as afirmações que nós fazemos e de como nos aproximar da verdade. No caso das ciências naturais, o método é um tipo de raciocínio. É importante pensar dessa maneira. O modo de raciocinar, de ir de determinadas ideias que são bases, que são pontos de partida, para conclusões que a gente quer apresentar como conhecimento. Então, é um tipo de raciocínio que busca criticar as nossas teorias sobre o mundo físico por meio da experiência. Então, a gente tem uma relação entre teoria e experiência que é dada por um modo de raciocinar. E esse modo de raciocinar é o que a gente chama de método. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa a gente esclarece no debate. Isso a gente chama de apoio crítico, ou seja, a gente tem um método que é um raciocínio. Esse raciocínio nos permite investigar o mundo, buscando entendê-lo do ponto de vista da sua verdade e da solução de problemas. E esse apoio crítico se dá de várias formas. Então, o que ele propõe? Qual é o objetivo desse apoio crítico? Diminuir a possibilidade de erro e aumentar a chance de acerto nas nossas afirmações sobre o que é o mundo natural e como ele funciona. Embora seja um método, um ideal nem sempre atingido, o método científico busca diminuir o peso de nossos preconceitos e preferências e nos mostrar como é a realidade física. Essa forma de raciocinar, ela permite diminuir o peso das nossas tendências, que são normalmente os nossos vieses, como a gente chama também, e nos aumentar a nossa possibilidade de entender a realidade física, a realidade natural e mesmo a realidade humana. A gente pode colocar as ciências empíricas humanas, como a sociologia, a história, a psicologia dentro dessa reflexão também, nos mostrar como é a realidade tal como do mundo acessível à experiência. Por outro lado, e essa é uma questão importante também, as ciências naturais, as ciências empíricas modernas, elas são uma atividade realizada coletivamente. E esse aspecto coletivo da atividade científica mostra uma outra maneira de
permitir que a gente vá em direção à verdade sobre como o mundo é. Porque essa crítica entre as pessoas é uma forma de pôr em prática o modo como essa crítica de tentativa de explicação teórica. Ou seja, o modo pelo qual a gente vai avançando no conhecimento é colocando em questão as nossas ideias. E o modo como a gente põe em questão as nossas ideias, frequentemente, é por meio da colaboração. A atividade científica moderna é uma atividade feita em conjunto. Não há como como eliminar inteiramente os pressupostos. A atividade científica, ela envolve imaginação, criatividade. Nisso, em um certo sentido, a atividade científica se aproxima da arte, porque você precisa formular ideias e trabalhar criativamente. E humanamente impossível eliminar totalmente os nossos pressupostos, porque, inclusive, a gente tem que partir de algum ponto. Como atividade coletiva, por outro lado, como atividade coletiva, com enorme impacto potencial na economia e na vida das pessoas, as tecnociências estão sujeitas também a forças políticas e sociais, internas e externas à comunidade de pesquisa. Ou seja, a gente está falando de uma atividade que tem um enorme poder político e econômico. Perdão. E nesse ponto, com certeza, nós vamos ter influências desse tipo de interesses e de forças também agindo dentro da atividade científica. Não há como negar isso daí. Em outras palavras, a gente pode dizer todas as ciências são humanas. Não que elas se refiram ao ser humano, todas elas, claro que não, mas todas elas são atividades humanas. Todas elas são exercidas por comunidades humanas, como nós falamos. E com isso, ela envolve toda a ambiguidade ética e a compreensão integrada que a gente pode ter das diferentes áreas do conhecimento científico. A ambiguidade ética, eu quero dizer que ela tem coisas boas e tem coisas ruins também. E, por o fato de que ela é uma atividade coletiva e que as áreas do conhecimento se interligam, a gente precisa também levar em conta uma compreensão integrada da atividade científica. Após essa breve exposição sobre ciência, vamos falar também brevemente sobre religião. A religião também é uma atividade humana. Ela tem uma enorme diversidade histórico-cultural que desafia a sua compreensão, uma compreensão unificadora da religião. Ou seja, a ideia, o que é religião, é uma pergunta bastante difícil de responder por conta dessa diversidade e por conta da exigência de uma resposta que seja capaz de unificar essas diferentes atividades que a gente chama de religião. Uma tentativa de lidar com esse problema é do John Hick. Esse livro aí, cuja tradução foi publicada em 2018, chama-se Uma Interpretação da Religião, e o subtítulo é Respostas Humanas ao Transcendente. A ideia dele é que a religião é uma resposta humana a uma experiência do transcendente. E com esse conceito, o Rick inclui tanto a ideia da diversidade, ou seja, você tem uma pluralidade devida às diferentes respostas humanas na história e na cultura, e também o fato de que se trata de uma atividade humana, mas além disso, e isso é importante também, ele observa que é preciso levar em conta, no conceito de religião, a reivindicação dos participantes dessa atividade de que ela não é apenas humana. Ou seja, a religião é também uma relação com uma realidade não humana.
conceito de transcendente, ele é objeto de muita controvérsia. Mas a ideia básica é que se trata de uma realidade que não se reduz ao mundo físico ou à vida cotidiana, ao dia a dia, e se constitui no que a gente pode chamar de sagrado. Ou seja, mesmo de um ponto de vista cético, ou seja, que põe em questão a existência de um sagrado, de um transcendente, a gente não pode negar que são quase universais os relatos de vivência e de contato com o sagrado nos grupos sociais humanos. Ou seja, por, mesmo que a gente possa explicar isso de um jeito que não envolva a noção de que há uma realidade extra, sobrenatural, a gente não pode negar que é muito comum, quase universal, como eu disse, que as pessoas afirmam terem esse tipo de experiência. Por outro lado, há religiões nas quais esse transcendente não é vivido como algo para além do âmbito comum ou profano. Ou seja, o conceito de transcendente também é controverso pelo fato de que, para algumas religiões, o mundo está permeado do sagrado. Ou, como dizia Tales de Mileto, segundo Aristóteles, o primeiro filósofo da história do pensamento ocidental, Tales de Mileto, segundo Aristóteles, disse que o mundo está cheio de deuses. Então, para várias religiões, não há uma separação muito clara entre o que é sagrado e o que é profano. Mas é algo que está presente no dia a dia. Mas mesmo nessas religiões, nós temos elementos que indicam a distinção entre um plano especial da realidade, expresso em espaços, momentos, atividades, histórias, que merecem um tipo especial, diferenciado de reverência. Mesmo nessas religiões onde essa separação entre o sagrado e o profano não é muito clara, você tem ainda uma ideia de uma reverência especial. E um plano mais comum da vida. O conceito de religião, eu proponho acrescentar à ideia de resposta à experiência do sagrado a noção de resposta à experiência do mal. Ou seja, a minha proposta é que a religião é uma resposta a uma experiência da manifestação especial da realidade sagrada, mas também uma resposta à experiência do mal. A ideia de que o mal é uma experiência humana fundamental. Embora o conteúdo do que seja mal possa variar entre as culturas e ao longo da história, a capacidade de avaliar eventos e fatos como maus, ou seja, essa capacidade, essa forma de perceber o mundo, ela é parte da nossa constituição como seres humanos. E é sinal de bom funcionamento da nossa cognição. Se você não consegue perceber nada como mal, tem algum problema na sua capacidade de conhecer. As religiões lidam com essa experiência do mal de diversas maneiras. Há religiões como o cristianismo, que propõem um caminho de salvação, ou seja, de livramento radical do mal, que envolve um tipo de conversão pessoal. São o que a gente chama de religiões de salvação. Há religiões como o budismo, eles propõem um caminho de iluminação, que envolve também uma forma de vida de compaixão pelos que sofrem. Religiões como o candomblé lidam com o mal por meio de ritos e oferendas às divindades, para que a energia vital, no caso o axé, segundo a concepção, a experiência do candomblé, o axé seja, essa energia vital seja renovada ou fortalecida. O que nós temos em todas essas religiões, e essa é a minha proposta de entender a religião, é que essas diferentes formas de vida religiosa são, todas elas, respostas ao mal e respostas a essa realidade especial que se manifesta na vida. No caso do cristianismo,
você tem uma coisa especial quanto à ciência, tecnociência moderna, porque foi dentro da cultura cristã que a tecnociência moderna surgiu. E segundo Ian Barbour, o autor desse livro muito influente nessa questão da relação entre religião e ciência, essa relação pode ser pensada em termos de 4 relações básicas: o conflito, a independência, o diálogo e a colaboração. A gente tem para muitas pessoas que pensaram esse assunto, o conflito como a principal dessas relações. Mas, na verdade, historicamente, ele não é o único e talvez não seja nem a principal. Você tem também diálogo, colaboração e até mesmo independência, cada uma falando de uma coisa, dependendo do assunto que você está tratando em ciência e em religião. Além disso, como atividades humanas, a ciência e a religião são ambas sujeitas, como eu falei, a essas ambiguidades éticas de tudo que é humano, e por isso são certamente criticáveis, e criticáveis até mesmo, claro, no sentido de permitir que elas se aperfeiçoem, e ambos são resultado da liberdade da inteligência humana. Os princípios gerais de avaliação e critérios específicos de crítica se aplicam tanto à ciência quanto à religião. E essa é uma maneira de integrá-las, ou seja, você tem aí coisas comuns a elas, atividades humanas, resultados da ação livre e tal. Mas um modo de interação que a gente pode pensar para além desses é que a ciência é também uma atividade humana que responde à experiência do mal. Não só o mal da ignorância, claro, a ignorância é com certeza algo ruim e a ciência busca nos livrar disso. Mas também, no caso da tecnociência moderna, os males materiais, que ele pode ajudar a resolver. Evidentemente, esse é um dos grandes fontes de prestígio e de financiamento da ciência moderna, a resolução de problemas materiais. Mas talvez, e esse é um desafio que, quer dizer, é uma questão que vale a pena a gente aprofundar, e eu estou pesquisando nessa linha mais recentemente, a experiência mais profunda do mal, uma resposta mais profunda a essa experiência, parece estar fora do alcance da ciência. E essa é a reflexão que eu ofereço a você. Espero a gente poder continuar na discussão. Muito obrigado, professor Aguinaldo, pela sua apresentação. Daqui a pouco a gente pode trocar ideias. Imediatamente eu passo ao professor Daniel. Professor Daniel, fica à vontade, por favor. Assim, beleza. Bom, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui, ter sido convidado para essa mesa tão interessante. Deixa eu fazer aqui, né, os procedimentos aqui. Tá. Vamos lá. Eu vou cobrir um pouco alguns episódios e algumas discussões, talvez não, com certeza bem superficiais, daria para a gente ficar muito tempo aprofundando nisso daqui, sobre algumas coisas que o Aguinaldo mencionou, de como que a ciência e a religião vêm se relacionando ao longo dos tempos, né? E eu vou fazer isso através de alguns exemplos para a gente discutir em cima deles, tá? Bom, antes eu sempre gosto de começar essas falas com uma breve apresentação sobre quem sou eu, né? Quem é esse que está falando com vocês sobre esse assunto. Primeiro, eu sou físico teórico de formação, tá? Toda essa discussão não vem do ponto de vista de um historiador, não vem do ponto de vista de um filósofo, vem do ponto de vista de um físico, tá? E durante meu doutorado, pós-doutorado e tudo mais, eu me aprofundei em questões de cosmologia, em questões de física de partículas, assim, muito do âmago daquelas perguntas mais fundamentais, de o que tudo é feito, sabe? E também esses estudos começaram a me levar para um outro caminho, que é de questionar o que é a ciência, né? Como é que a gente chega nas respostas que a gente está indo atrás? Então, comecei a ir atrás de epistemologia da ciência, até depois, quando me torno professor, né, de levantar essas questões, assim, de, afinal de contas, a gente fica ensinando ciência para molecada, mas o que é isso, né?
E eu acho que a fala do Agnaldo foi muito boa nesse sentido, né, também, de deixar claro todas as questões. Eu também adoro passar isso para os meus alunos, que ciência é uma atividade humana, tá? Dito isso, também chama a atenção de que eu sou ateu, tá? Eu gosto de falar isso porque daqui a pouco eu vou meio que defender a religião, ou pelo menos a religião do ponto de vista histórico, aqui, como ela apareceu ao longo da ciência. E eu quero deixar claro que, assim, o fato de eu ser... E eu não sou agnóstico, não, tá? Eu sou ateu no sentido de que eu acredito que não exista um Deus. Ou vários, ou tanto faz, né? Eu acho que a realidade é só isso daqui. Eu acho que pensar... digamos, sem pensamento mágico seria melhor para a humanidade. Então sou um ateu bem crítico, né? Mas, dito isso, eu tenho que reconhecer que existe a diversidade humana, existem muitas outras pessoas que não concordam comigo, tá? Entre essas pessoas estão os meus alunos, tá? E eu, enquanto professor, e um professor que pensa, né, de uma maneira respeitosa, tento, né, pensar de uma maneira respeitosa com os meus alunos, eu tenho que encarar que simplesmente a grande maioria deles não concorda comigo, tá? E também, enquanto um físico que me preocupo com a história da ciência, eu tenho que reconhecer a história das coisas como elas aconteceram, tá? Então, assim, por mais que eu adoraria uma história muito crítica, a religião é malvada, a religião só atrapalhou a ciência, eu tenho que reconhecer que isso não é verdade. Que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso daí, tá? Bom, eu ia falar um pouco sobre o que é ciência, o que é religião. Ótimo que eu não preciso fazer isso, porque já foi falado, eu acho que essa discussão, e eu reitero tudo que foi falado pelo Agnaldo, eu reforço, assino embaixo, porque é isso, tá? Ciência, lembrem-se que é uma atividade humana, tá? Ao mesmo tempo, quando a gente olha historicamente para como que surge esse conflito, né? Essa discussão, né, são inimigas, né, que se coloca muito, às vezes até nos contextos educacionais, né, os professores ou divulgadores científicos, né, colocam como, tipo, se você está estudando ciência é para combater o mal da religião ou qualquer coisa assim. É interessante a gente também saber que isso tem uma historicidade também. Isso simplesmente não foi assim desde o começo. Tá? Tem um processo histórico que culmina nessa coisa, nesse rompimento de falar que quem é cientista não pode ser religioso e, mais recentemente, o contrário, sabe? Então as coisas não eram, tipo, quando a gente vai falar... e aí já emendo para o próximo slide aqui, que se eu joguei isso aqui no ChatGPT hoje, antes dessa palestra, sim, eu uso o ChatGPT também, tá? A quem podemos atribuir o nascimento da ciência moderna, né? Você podia ir também para os livros didáticos de física, ou pegar na Wikipédia, enfim. Você possivelmente vai cair em alguma coisa mencionando Galileu, tá? Galileu Galilei, matemático, filósofo natural da Itália do século XVI ali. E normalmente a historinha que se conta é que o Galileu cria, né, a ciência moderna com base em experimentos e uma maneira de negar a explicação mágica. E por causa disso ele vai ter um conflito com a ciência. Por causa disso ele vai ter um conflito com a religião e a Igreja Católica vai para cima dele e, né, e vai prender e torturar e tudo mais porque eles não queriam aceitar a verdade da ciência ou qualquer coisa assim. E assim, essa historinha ela não condiz com os fatos, tá? Não condiz com a realidade do que em vários aspectos, né? Para começar, essa coisa de que até Galileu todo mundo pensava magicamente, ninguém pensava cientificamente, né? É uma grande impressão histórica. A gente vai ter em vários momentos ao longo da Idade Média, em vários locais do mundo, acontecendo já o que seria primórdios, né, do que a gente vai vir a chamar depois de ciência moderna, né? Então não era como se, tipo, feudalismo, todo mundo só fazia rituais para os deuses, de repente chegou Galileu e falou, não, galera, não é assim que funciona, vamos agora fazer experimentos, né? Não foi assim, tá?
Galileu já estava vivendo dentro de um contexto em que se prezava por mais precisão, por validação experimental e coisas assim. E tem um motivo histórico para isso também, mas eu não vou aprofundar nisso. Então vamos mencionar um pouquinho, né, sobre Galileu. Essa coisa de que a igreja é inimiga do Galileu, como eu mencionei, é uma grande imprecisão histórica, tá? A biografia de Galileu, ela é muito emaranhada com o que está acontecendo religiosamente, tá? Tanto no contexto onde ele está vivendo, assim, na região, na época, quanto dentro da cabeça dele mesmo, das próprias crenças dele, tá? Então, por exemplo, você tem essa frase dele aí que ilustra de maneira interessante a maneira dele pensar. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então ele tinha esse apreço pela matemática, por analisar as coisas matematicamente, por descrever o movimento das coisas, seja dos corpos celestes, seja dos objetos aqui numa mesa, né? Usando a matemática. E ele entendia isso como uma manifestação da criação divina. Tá? Tem vários documentos, várias cartas, vários escritos dele, né, corroborando essa visão. Tá? E assim, porque também é muito difícil você imaginar nessa época algo diferente disso. A noção de ciência como inimiga da religião que a gente tem hoje era uma coisa que era uma não realidade da época. Tá? O conceito de ateísmo, sabe? Não existia ateus assim, podia ter alguns ali, né? Mas assim, enquanto um movimento de pessoas que se junta e fala Deus não existe, afirma isso, assim, não naquele contexto ali isso não acontecia dessa forma, né? A gente tá falando Europa, 1500 e alguma coisa. E assim, então, mas Daniel, eu lembro das histórias de falarem que a igreja perseguiu Galileu. Certo, isso de fato aconteceu, houve perseguição, mas não foi uma perseguição no sentido de que ele estava descobrindo coisas sobre a verdade da natureza que a igreja não queria que acontecesse. Na verdade, o que estava acontecendo era uma briga política. Galileu era amigo pessoal do Papa, né? E ele tinha muitos contatos influentes dentro da própria Igreja Católica italiana. E talvez isso, né, tenha dado a ele liberdades demais, assim, para sair falando coisas que na época não seriam muito bem-vindas. Assim. Sendo mais explícito, ele escreve um livrão um catatal de 700 páginas para explicar várias das noções de inércia e movimento relativo que ele estava descobrindo e tudo mais. É um diálogo com personagens fictícios. Só que esses personagens não são tão fictícios assim. De certa forma, um dos personagens que seria o personagem que desconhece como que as coisas funcionam e que se apega a explicações antigas e ultrapassadas, digamos assim, ele seria, digamos, uma representação das crenças do Papa ou da Igreja, entendeu? Então, de certa forma, esse livro do Galileu acaba sendo uma maneira de você criticar as crenças do Papa, né? Não só isso, não só esse livro, né? Uma série de outras coisas que o Galileu vai fazer ali é de afronta direta a pessoas, a personalidades. Ele era tretoso, ele gostava de brigar com os outros, assim. E assim, e começa e tá acontecendo disputas políticas ali também, tá? Então, assim, dentro da Igreja Católica você vai ter gente que defende as posições dele abertamente, você vai ter gente que é contra e tal, só que assim, quando ele começa a bater demais em pessoas dentro da igreja e criticar, e aí alguém vai e chega algum bispo, alguém fala assim, Galileu, não fala isso dessa maneira e tal, e ele vai pra cima, escreve uma carta detonando a pessoa e tudo mais, as pessoas começam a tirar um pouco, a remover um pouco esse apoio que tinha em cima dele, e aí tem toda a história do julgamento e de fato depois ele é condenado a uma prisão domiciliar. Mas assim, o contexto em que isso acontece é bem diferente daquela historinha que contam pra gente de que ele estava descobrindo a verdade e aí a ciência foi pra cima porque a ciência queria deixar todos... desculpa,
a Igreja Católica foi para cima porque a Igreja queria deixar todo mundo ignorante, tá? O Galileu, né, como eu falei, ele era de dentro da Igreja. Tinha várias pessoas de dentro da Igreja que eram astrônomos, matemáticos, filósofos e tudo mais, que também estavam nessa empreitada de descobrir como as coisas funcionavam, tá? A Igreja, durante muito tempo, foi a financiadora de pesquisas do que a gente viria a chamar pesquisa científica, né? Porque essa palavra, pesquisa científica, cientista, não existia na época, tá? Então é interessante, assim, né, esse episódio, né, para ilustrar que é muito mais complexo do que normalmente se diz. Dá para eu ficar falando muito mais coisa aqui, mas vamos para o próximo. Galileu morre em 1620 alguma coisa, não lembro a data exata, e é no mesmo ano que esse outro cara nasce. É bem interessante, né, que é meio daquela coisa de continuidade, assim. Isaac Newton era inglês, e Galileu, né, italiano, lembrando, né, a sede da Igreja Católica Romana, né, Roma, Itália e tal, tá lá. Então, justamente, ele estava vivendo num momento e num local ali que, né, que você comprar briga com essa galera talvez não fosse muito interessante. Isaac Newton está na Inglaterra. Ele tem acesso aos textos do Copérnico, ao material que depois um outro cara chamado Kepler vai produzir também, e eu vou mencionar o Kepler no finalzinho. Ele recebe isso daí, começa a estudar por que os planetas se movem do jeito que se movem e tudo mais, e vai criar né, a base do que a gente chama de física clássica, tá? Isaac Newton também tinha uma postura religiosa. Eu eventualmente acabo esquecendo de coisas. Uma menção importante de Galileu. Tem uma carta famosa dele para uma duquesa, sei lá o quê. Ele tentando argumentar para ela que, de fato, o Sol que está no centro e a Terra gira em torno do Sol, e usando argumentos bíblicos, tá? Ele tentando catar trechos da Bíblia para falar para ela, olha, tá aqui, tá na Bíblia, tá? Enfim, Isaac Newton, ele vai explicar, né? Cria uma teoria matemática, uma formulação matemática para explicar o movimento dos corpos celestes. E ele também era extremamente religioso, tá? Ele estava vivendo num outro contexto ali na Inglaterra já estava, né, reforma protestante rolando, e assim, no tempo de vida do Isaac Newton, rolou um monte de assassinatos de figuras, né, reis, né, reis nobres e tal, também por conta de disputas religiosas, porque eles têm anglicanos com não sei o quê, e católicos, e aquela bagunça toda rolando ali em 1600 e alguma coisa, tá? Reforma protestante e tudo mais. Uma coisa curiosa do Newton é que ele tem muito mais escrito sobre teologia do que sobre ciência, porque ele gostava de pensar sobre essas coisas. O que é a Santíssima Trindade? Será que Jesus é mesmo Deus, ou ele é filho de Deus? O que é o Espírito Santo? E ele tinha um monte de reflexões sobre isso e argumentações e tudo mais. Boa parte dessas coisas ele manteve escondido, porque ele sabia que se fosse jogado aí para o público, ele podia se lascar. Mas é interessante que depois, né, vão resgatar assim, um monte de material que ele tinha, e ele tinha muita coisa escrita. Assim. Mas o que ele publicava era as coisas sobre ciência, tá? Então, nessa coisa de explicar o movimento dos corpos celestes, né, isso está no próprio princípio dele, que é o livrão ali. Ele menciona, em alguns momentos, a questão de Deus, quando ele vai falar sobre espaço absoluto, né, que é onde, né, que é a noção de espaço só acessível a Deus, que a gente não tem acesso a isso. Ele vai falar isso, que a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não explica quem os põe em movimento. Ele também vai mencionar, quando ele começa a estudar que cada corpo celeste afeta gravitacionalmente qualquer outro, e ele olha para aquilo e fala, cara, como é que essas coisas estão em órbita sem bagunçar? Como é que esses planetas não saíram perdidos por aí e a gente vê essa ordem aqui? Ele vai falar assim, é Deus que está controlando isso daí para o negócio não virar bagunça. Tá? Então ele, né, tinha essa coisa muito forte assim, de ver Deus como uma figura, né, digamos, gestora, né, de tudo ali que está acontecendo. É interessante também que muitos colocam atribuem a Newton uma certa morte
de Deus, pelo menos assim, em algum sentido, da forma que ele traz uma estrutura matemática para dizer, ó, tudo se comporta a partir dessa estrutura matemática, tá? Quem criou essa estrutura matemática? Deus, tá? É Deus que faz os planetas, criou as regras do jogo, tá? Só que, uma vez que você tem essa estrutura matemática, meio que o universo vai acontecendo, né? Você não tem mais tanto assim a intervenção de Deus agindo ali, deixa eu fazer aqui, né? Não é Deus que pega o sol, né? E faz girar e coisas assim, né? Mas são as leis que foram colocadas por Deus, né? Mas ao mesmo tempo essa visão não é totalmente correta, como eu mencionei agora, que ele via que pelas próprias equações o sistema solar deveria sair alucinado por aí e não sai. Hoje a gente né, sabe que só as leis de Newton não precisam de Deus para explicar a estabilidade do sistema solar, mas o Newton não tinha isso. Obrigado. Georges Lemaitre, cara, eu falo muito, né? 2 minutos. Georges Lemaitre é o padre astrônomo matemático também, que é um dos criadores, digamos assim, da teoria do Big Bang, que vai explicar a evolução do universo. A origem é uma maneira errada de entender a teoria do Big Bang, tá? Mas ele é uma postura totalmente diferente, tá? A gente avançou 300 anos aí, e embora ele fosse padre, ele já tinha essa visão separada, ciência é uma coisa, religião é outra. E ele faz tudo de maneira científica, sem colocar o Deus no meio. E quando, depois das descobertas dele, as pessoas tentam falar que você fez isso porque você é padre e tal, ele tem vários escritos, né, em vários momentos ele vai falar em entrevistas e tal, falando, não, gente, não. Enquanto né, defendendo aqui a expansão do universo e tudo mais, eu estou falando enquanto cientista, tá? E não enquanto religioso, tá? Mas aí ele fala que, também né, não dá para desatrelar totalmente, porque deixa eu só mencionar o ponto dessa frase aqui, que é falando, olha, tanto o ateu quanto o crente vão fazer ciência igual, só que o crente vai entender o que está por trás, entende? Tipo assim, enquanto o ateu não sabe de onde que vem aquelas equações, o crente sabe, é basicamente isso que ele está falando aí. E uma breve palavrinha que eu queria só mencionar, né? O que motiva os cientistas, e aqui eu chamo a atenção de que a gente tem muita similaridade, cientistas e religiosos, em algumas coisas que o Agnaldo mencionou também. Isso aqui é um sitezinho falando das as equações matemáticas mais bonitas, e aqui você tem várias equações da física também. E só para eu acelerei aqui, porque não é para acabar no minutinho aqui. O senso estético atrai bastante cientistas. Como assim? Eu venho da física teórica e lá é o tempo todo assim, se você vê uma equação bonita, as pessoas acham que aquela equação tá certa só porque ela é bonita. E eu juro, isso acontece o tempo todo. Tem 2 teorias, uma teoria tem uma equação bonitinha, a outra é feia. Todo mundo fala, não, essa aqui que tem que estar certa. Por quê? Porque é mais bonita, tá? Visão de mundo, né? No que você acredita, o que você espera para o mundo e tal, isso vai te motivar a perseguir uma carreira científica. Tradição científica é interessante também, porque às vezes, por que fulano estudou tal teoria? Porque às vezes onde ele fez o doutorado dele só tinha gente trabalhando naquilo. Então, né, por que fulano é hindu? Porque ele nasceu na Índia e todo mundo ali era hindu, tá? Então tem essa similaridade também, sabe? E, claro, tem uma paixão, porque quando você, né, mergulha ali nas equações e nos experimentos e tudo mais e vai descobrindo as coisas, você fica maravilhado com aquilo, e eu acho que todo cientista natural, né, que eu converso tem, né, durante a sua pesquisa acadêmica, aquela coisa, né, aquela paixão que move e faz você querer continuar trabalhando com aquilo, mesmo com baixos salários e um monte de perrengues. E é isso, muito obrigado. Obrigado, professor Daniel. Me perdoe, a minha função aqui, meu trabalho é o do chato, né? Sim, não, precisamos de chatos no mundo. Eu peço desculpas, né? Mas daqui a pouco a gente vai ter um tempinho para conversar, já temos questões no chat, quem quiser se manifestar pode colocar ali suas questões, suas dúvidas, tá, gente? Eu também já fiz minhas anotações para a gente conversar mais daqui a pouco. Então, passo a palavra ao professor Geraldo. Geraldo, fique à vontade. Eu digo aí que continuarei fazendo papel de chato, tá, Geraldo? Boa noite, pessoal.
Espero que vocês todos Geraldo estejam tá bem. estouradão. Pronto, melhorou. Tá bom. Entendeu? Aí, ó, tá ótimo. Ok, obrigado. Espero que todo mundo esteja bem. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Só um instantinho. Agora já está aparecendo, né? Perfeito, Geraldo. Ok. À vontade. Bom, o título dessa apresentação é Ciência e Religião na Educação Básica, Independência, Conflito ou Diálogo. Eu sou Geraldo, eu sou professor aqui do Instituto Federal de Goiás, na cidade de Anápolis. Bom, existe um modelo que o professor Agnaldo mencionou, e eu uso o mesmo modelo que ele mencionou, que é o modelo do Ian Barbour, para relacionar ciência e religião. Então, esse modelo, ainda que aqui tem uma palavrinha diferente, o professor Agnaldo colocou conflito, independência, diálogo e colaboração, e eu estou chamando de fusão, mais para frente eu explico um pouco isso, mas basicamente seriam 4 grandes grupos, né? 4 grandes possibilidades para explicar essa relação. Então, a gente poderia ter a ciência e a religião brigando, cada um no seu quadrado, elas conversando e elas juntas, né? No mesmo lugar, né? Esse é o modelo que eu uso, trabalhando com pesquisa empírica. Nisso, depois vocês vão ver alguns dados a partir que foram coletados pensando nesse modelo. Bom, o modelo vem aqui, o professor Agnaldo colocou um livro do Barbour, eu trouxe outro, foi interessante, achei engraçado. O modelo do Barbour, esse de conflito, independência, diálogo e fusão, ele já foi muito criticado, tem vários textos, vários modelos alternativos, todos eles muito interessantes e as críticas muito pertinentes. O problema é que o modelo do Barbour ele continua sendo o mais simples e o mais eficiente, apesar das críticas. Eficiente no sentido de você conseguir coletar dados, você conseguir explicar a realidade a partir dele. Então, para mim, sendo bem pragmático, o modelo do Barbour funciona melhor. Ainda que, como todo modelo, ele vai ter falhas e ele não vai dar conta de explicar por completo. Sempre vai ter ali uma vírgula, uma coisa tal, o que é perfeitamente normal, né? As concepções das pessoas nessa relação ciência e religião se misturam. Então, por exemplo, para voltar aqui, algumas pessoas podem misturar as visões de diálogo e fusão, ou misturar as visões de diálogo e independência, o que é muito comum, né? Eventualmente, as pessoas também misturam, compartilham visões de que, em alguns momentos, a religião e a ciência podem ser conflituosas, as relações podem ser conflituosas, em outros, elas podem ser independentes. Então, o modelo não funciona perfeitamente, mas ele é bem eficiente. Eu gosto bastante. Eu diria que, apesar de todas as críticas e apesar de já ser um modelo antigo, ele não foi superado. Não existe nenhum outro modelo que tenha conseguido assumir o seu lugar. Bom, dentro da experiência de pesquisa que tenho, da experiência docente na educação básica, as visões mais comuns dos professores são as visões de independência e de conflito. E aqui eu coloquei 2 frases que são comuns a gente escutar em ambiente escolar. Então, você está lá na aula de biologia e explicando alguma coisa, na aula de física, e aí um aluno levanta a mão e fala assim: professor, mas na Bíblia diz tal coisa. E aí o professor responde assim: não, aqui não é aula de religião, aqui é aula de física, de biologia. Na aula de religião você pergunta isso aí. Então é a independência, cada um no seu quadrado. Olha, religião é uma coisa, ciência é outra coisa e ponto final, não tem conversa, não me pergunte sobre isso. Eu entendo essa forma como uma forma de evitar a fadiga, evitar a confusão, ainda mais num ambiente assim, muito propenso, né? Como é o nosso hoje, de
vídeos, redes sociais e lacração e tal. Então, o professor, às vezes, a professora fala, não quero dar minha aula aqui, ninguém me enchendo o saco. Então, fala, não, aqui não é aula de religião. Isso é independência. Existe um outro tipo que pode dizer algo como está essa frase aí. Olha, a ciência superou a religião. Então, veja, antes, um exemplo que acontece e muitos de nós já escutaram isso. Antes se explicava que Deus criou o universo, mas a teoria do Big Bang mostra que, na verdade, foi outra coisa, portanto, a teoria religiosa é falsa, a ciência superou a religião. Essa é um jeito bastante tradicional, bastante comum de expressar a visão de conflito. E aí, visões menos comuns entre os professores no ambiente escolar, ou pelo menos visões que são menos manifestadas, são as visões de diálogo e de fusão. Então, um professor que pense que a ciência e a religião se complementam, ele vai dizer que ele vai assumir a posição de diálogo. Um exemplo disso, por exemplo, é a psicologia, que vai mostrar, vai dizer que pessoas que rezam, oram, fazem meditação, elas têm uma saúde mental melhor. E aí a psicologia, então, ou outras ciências relacionadas vão estudar isso para tentar entender, então, como que esse bem-estar psíquico, como que a religião proporciona esse bem-estar psíquico, ou como a experiência religiosa proporciona isso. É um caso de diálogo, em que a religião ela informa a ciência e dá insights para a ciência e vice-versa, né? E a ideia de fusão vai dizer o seguinte, olha, é tudo a mesma coisa. Então, quanto mais você conhece da ciência, mais você se aproxima de Deus. Porque ciência e religião são ambas formas de conhecimento. Então, a ciência procura explicar o mundo natural, a religião também, elas são formas de conhecimento, então é a mesma coisa. Você pode construir uma teoria que integra essas visões. Por isso que eu estou chamando isso aqui de fusão, né? E o professor Aguinaldo chamou de colaboração. Bom, qual que é o problema da visão de conflito? E vai ficar claro que eu defendo uma visão de diálogo entre ciência e religião na educação básica. E por que isso? Então, o problema da visão de conflito, para mim, fica claro a partir da experiência, mas eu, Daniel e outros colegas, nós fizemos uma pesquisa, construímos um questionário e aplicamos em 8 campi do IFG, o Instituto Federal de Goiás tem 14 unidades, nós aplicamos isso em 8 campi para 545 estudantes. E, dentre várias perguntas que nós fizemos, nós perguntamos o seguinte, com que frequência a ciência entra em conflito com as suas convicções religiosas? E nós temos aí o que vocês estão vendo, 15% diz que frequentemente, 31% diz que às vezes, 20% diz que raramente, 18% diz que nunca e 16% diz que não tem religião. Lembrando que não ter religião não significa não acreditar em Deus ou deuses, ou não ter espiritualidade, né? Não ter religião geralmente é associado a não estar vinculado a nenhuma instituição. Ainda que, claro, os ateus, agnósticos estejam incluídos nesse grupo, né? Mas a gente não tem 16% de ateus e agnósticos. É isso que eu quero dizer. Então, a gente vê aqui que 46% dos estudantes vão dizer que a ciência entra em conflito com as suas convicções religiosas frequentemente ou às vezes. É um número bastante alto, né? E aí a gente perguntou também, quando ciência e religião entram em conflito, qual você costuma escolher? E aí nós vemos essas respostas aqui. 26% diz que escolhe a ciência, 36% diz que escolhe a religião e 39% vai dizer que não sei. Eventualmente a soma não dá 100 porque tem arredondamentos aqui e tal, então
Só para a prestação ficar um pouco mais clara, né? Para dar o número exato, seriam 38%, né? Mas é por causa do arredondamento que o software que a gente usou para fazer esses gráficos ele faz. Então, a gente vê claramente o seguinte, que a religião, no caso de conflito, ela é mais escolhida. E o não sei pode ter vários significados. Dentre eles, por exemplo, que a pergunta pode ser constrangedora. A gente vê que a maioria diz que não sei, isso pode indicar um certo constrangimento em responder, né? Mas outros indícios permitiriam afirmar que dentro desse não sei, se você tirasse a opção de não sei, a maioria desses 39% iria para a religião, né? Mas, enfim, o dado que a gente tem é esse que vocês estão vendo. A gente tem um grupo muito grande que diz que o conflito é frequente e um grupo bastante grande também, de mais de um terço da amostra, que diz que, se tiver que escolher, vai escolher a religião. E aqui, separando os dados, quando a ciência e a religião entram em conflito, qual você costuma escolher, vocês podem ver que apenas no grupo dos que não têm religião, como que estão ali descritos como nenhuma religião, né, a maioria diz que escolhe a ciência. Em todos os outros grupos, a maioria escolhe ou a religião ou diz que não sabe. Percebam ali que entre os cristãos, católicos e evangélicos, a clara maioria escolhe a religião, é esmagadora aqui, né? Entre os espíritas, a maioria diz que não sabe qual escolhe. Ainda que 32% digam que escolhe a ciência, 43% diz que não sabem. Das religiões afro-brasileiras, o percentual de que não sabe é ainda maior, 47%. Os membros de outras religiões, que a gente agrupou aqui porque era um número muito pequeno, 46% vão dizer que não sabem, né? A gente poderia explorar esse não sei um pouco melhor, mas não convém aqui. E o único grupo em que escolhe a religião é o pessoal, escolhe a ciência, desculpe, quando tem conflito, é o pessoal que não tem religião. Então, para mim, isso aqui fica... E lembrando que esse grupo aqui corresponde a 16%, né? Então, dentre um universo de 545 estudantes, a gente tem, assim, separando por grupos, apenas num grupo de 16% dos estudantes, a escolha da ciência, quando há conflito, é predominante. Ou seja, se você fomentar o conflito, você talvez não se dê muito bem da perspectiva da ciência. Bom, como é que é o relacionamento dos estudantes com a ciência e a religião? A religião tem a ver com relações de afeto e confiança. Você está na religião desde que você nasceu, você tem um ambiente de amizades, de comunidade, ou então você se converteu para aquela religião e aquilo te trouxe uma experiência de transformação na tua vida. Enfim, envolve relação, afeto, confiança, comunidade. Por outro lado, a ciência, sobretudo numa sociedade iletrada, como é a nossa, ela pode ser apenas uma ilustre desconhecida. Então, a ciência está lá, é legal, descobriu várias coisas, o pessoal foi para a Lua, descobre aí o GPS, tal, mas ninguém sabe como funciona, dá umas explicações aí e tal, né? E o que acontece é que fomentar o conflito, a partir dos dados que a gente tem ali, claramente você pode levar à desconfiança da ciência. Porque quando você fomenta o conflito, você força os estudantes a escolherem entre um e outro. E ou eles não vão saber o que fazer, ou eles vão escolher a religião, em sua maioria. Ainda que tenha um quarto dos estudantes que vão dizer que vão escolher a ciência, o outro grupo, né, dos que não sabem e dos que escolhem a religião é muito maior. Então, essa ideia não parece boa para a ciência. Então, não é bom para a ciência comprar uma briga com a religião, porque aparentemente ela vai sair perdendo. E aí, continuando aqui com a apresentação de um pouco dos dados, o que os estudantes pensam com relação a esse modelo? Então, nós perguntamos, né? A ciência e a religião
tem papéis diferentes na sociedade. E era para ele dizer se ele acredita nisso, né? Concorda totalmente, concorda em parte, discorda totalmente, né? Então a gente vê assim que a grande maioria dos estudantes, nós estamos falando aqui no universo de 81% dos estudantes, concorda com a afirmação de que ciência e religião têm papéis diferentes na sociedade, que é a visão de independência. Olha, a ciência é uma coisa, a religião é outra coisa. Ao mesmo tempo, um número parecido de estudantes, por volta de 80%, também vai dizer que concorda que a ciência e a religião se complementam para explicar o universo, que é a visão de diálogo ou complementaridade, como a gente quiser chamar, né? Então, são números muito altos que mostram o pensamento dos estudantes aqui sobre esse assunto. Quer dizer, eles estão mais afeitos às visões de independência, cada um do seu quadrado, ou a posição de diálogo. E me parece que esse é um caminho mais promissor para o ensino de ciências. Então, como eu disse para vocês, a minha posição é em defesa do diálogo, né? Então, o diálogo entre ciência e religião ele pode trazer melhores resultados no ensino de ciências e ele também pode promover a tolerância e o respeito pelas diferenças, no sentido de que, olha, você vai ter pessoas que acreditam em algumas coisas, pessoas que acreditam em outras coisas, pessoas que não acreditam em nada ou que duvidam de tudo, e elas vão poder conviver no mesmo ambiente, que é o ambiente escolar, e também no ambiente científico. Isso também democratiza a ciência no sentido de que, olha, todo mundo pode praticar a ciência. A ciência é acessível para todo mundo. Você não precisa abrir mão das suas relações de afeto, da sua comunidade, da sua identidade religiosa para ser um cientista. Ainda que algumas pessoas achem isso, outras pessoas, outros grupos vão dizer que não. E a gente poderia dizer que a maioria dos cientistas não defende uma visão de conflito, e ela é mais proveitosa no ambiente educacional. O que é necessário para fomentar esse diálogo? Entre várias outras coisas que nós temos pensado a partir da nossa pesquisa, diria que a produção de materiais acessíveis para os professores. Vamos dar um exemplo. O professor de biologia está ensinando a evolução. E aí, um aluno fala, mas na Bíblia fala que Deus criou o universo, o mundo, em 6 dias. Como que o professor lida com isso? A gente não pode oferecer um material fácil, acessível, em que ele pode olhar e que não seja um livro de 500 páginas, e que ele vai pegar e falar, puxa, eu posso responder dessa forma? Tem um passo a passo, uma saída para aqueles que quiserem usar e que não têm formação nisso? Isso é um dos nossos universos, um dos nossos horizontes, dentro do projeto que nós estamos desenvolvendo, produzir material para professores. E outra coisa é preciso da formação continuada para os professores. Os professores da educação básica não tiveram formação sobre como lidar com a religião. Isso não está no currículo das licenciaturas, é tema, quando muito, de pequenos nichos de pós-graduação. No Brasil, ainda bastante restrito, né? Em alguns lugares, há programas de pós-graduação sobre ciência e religião, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, em grandes universidades como Oxford, Cambridge, Edimburgo, por aí vai, né? Mas a gente aqui não tem isso, ainda que a gente precise de mais pesquisa no nosso contexto brasileiro, e isso é interessante ter formação dos professores, para garantir que eles possam saber como lidar com isso, para que eles não precisem simplesmente fugir da questão e dizer, não falo sobre isso. Não, vou falar sobre isso, podemos dialogar, promover um diálogo franco, respeitoso, mesmo que, como o Daniel, por exemplo, esse professor, essa professora possa não acreditar em nada, ou ser um agnóstico, né? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas indicações de leitura. Eu queria ressaltar um textinho curto de 4 páginas, que é um dos Faraday Papers, publicado pelo Instituto Faraday da Universidade de Cambridge, mas está em português. Vocês podem procurar lá, quem se interessar pode procurar
se chama Modelos para Relacionar Ciência e Religião. Então, se você colocar Faraday Papers, Modelos para Relacionar Ciência e Religião, você vai achar esse texto do Dennis Alexander, que é uma introdução explicando esse modelo os modelos em geral, mas destacando o modelo do Ian Barbour. Eu queria destacar um texto de nosso supervisor aqui no projeto, que é o professor Michael Rice, da University College London, que é uma pergunta, né? Os professores de ciências deveriam lidar com a questão da ciência e religião, no caso, né, em sala de aula, no ambiente de ensino, né? Isso está em inglês, né? Mas é um artigo muito interessante. Foi esse texto que me levou a procurar o professor Michael, e a partir disso a gente desenvolveu uma parceria de pesquisa que vem até agora. Está nessa revista, Studies in Science Education. E, para fazer uma propaganda aqui, um trabalho que eu, Daniel, e uma orientanda nossa do ensino médio, agora ela está na graduação, estudando economia na Unicamp, mas ela era estudante do ensino médio e ela fez uma pesquisa, e a partir dessa pesquisa dela, que nós orientamos, nós construímos juntos esse artigo, que foi publicado na revista História da Ciência e Ensino, Construindo Interfaces. O artigo se chama Superando Conflitos, Diálogos em Sala de Aula, sobre a religião e a história da ciência. Esse artigo vocês vão encontrar um pouco do que eu e o Daniel falamos aqui, e eu espero que em breve a gente possa ter outros resultados de pesquisa para compartilhar com vocês. É isso, muito obrigado. Está aqui o meu contato, geraldo.junior@ifg.edu.br. Quem quiser entrar em contato. Se a pessoa não conseguir anotar a tempo, basta entrar em contato com a organização do evento, que eles podem fornecer o meu e-mail para vocês. Ficarei feliz em dialogar com quem quiser. Para terminar, agradeço ao Aruanã pelo convite e agradeço ao professor Aguinaldo e ao professor Daniel por compartilharem essa mesa comigo, que foi muito interessante estar nesse espaço. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado, professor Daniel, Aguinaldo. Temos já questões, algumas observações aí no chat, mas antes de passar para elas, que eu acredito que vocês já tenham dado uma olhadinha, eu gostaria de fazer uma provocação para vocês três, professores. Gostei muito da fala, me parece que a ideia de integração, professor Aguinaldo, é um mote, né? Tanto o professor Aguinaldo quanto o Geraldo, mas o Daniel também fazendo essa história contrapelo, né? Dessas tortuosidades, né, históricas da ciência e da religião, esses cruzamentos, quer dizer, esse momento específico do século XVI e XVII, né? Mas eu diria o seguinte a vocês, que me preocupa muito, e eu acredito que é uma questão não só do nosso tempo, é histórica, mas no nosso tempo é bastante sensível, que é a questão política, né? E eu gosto de alguns autores, professor Aguinaldo, e me recordei da Hannah Arendt, quando o senhor mencionou a questão do mal, né? E vejam, me parece que tanto a ciência quanto as religiões em geral, ou a religião, se a gente utilizar aí no singular, elas também funcionam como formas de dominação e controle. E essa dimensão política que me preocupa, né? Nós vivemos aí processos de escolha política, de decisão, de formação de um pensamento que, até mesmo historicamente, se a gente pensar nos fascismos, eles se valeram tanto das religiões quanto das ciências, né? De forma intensa, né? Para constituir as suas maquinarias de controle e dominação. Então, a minha provocação para vocês, professores, é de que se esse casamento, essa reaproximação de ciência e religião não nos conduziriam de vez para um possível apocalipse, professor Aguinaldo. Eu deixaria essa provocação, eu gostaria de ouvir vocês três a respeito disso, dessa dimensão política, né? De uma possível integração entre religião e ciência, né? Acho que
Vou passar a palavra a vocês, acredito que a questão não é tão simples, né? E depois a gente retoma o chat. Então, as pessoas que estão ouvindo aí, estão participando, agradeço a presença. Se quiserem postar aí seus comentários e dúvidas, nós temos tempo agora para conversar um pouco. Acho que vamos pela ordem, pode ser, professor Agnaldo? Pode ser. Então tá bom. A gente veio com uma questão complicada e você trouxe uma questão mais complicada ainda para complicar de vez a história, né? Eu acho que é uma outra mesa, mas basicamente eu diria sim, Aruana, que bom, a gente está falando especialmente de religião e política na democracia, porque na história o poder político se baseou sempre muito fortemente na atividade religiosa. Porque você tem um poder, o poder político tem um problema crônico, que é de legitimidade. Você manter a exigência de pagar tributo, ir à guerra e aceitar o poder do Estado é algo que você precisa contar que as pessoas concordem. Então, ir para isso significa que você tem que pedir perdão. E, por outro lado, essa concordância está sempre em crise, ou frequentemente em crise. As democracias resolvem esse problema dessa crise crônica de legitimidade do poder político por meio das eleições periódicas. Então, tem um período de ter um mandato, esse mandato é legitimado pelo fato de que a maioria das pessoas votou naquele sujeito, naquela pessoa, homem, mulher, tanto faz. Mas, ainda assim, a legitimidade do poder político é sempre um problema. E não é. O fato de que a religião tem essa importância cultural e histórica tão grande, ela é um recurso muito frequente e bastante óbvio até. No nosso caso, a gente tem isso muito recentemente, essa instrumentalização de igrejas cristãs. E não é só da direita. A teologia da libertação foi muito importante no surgimento do PT. Então, isso não é algo de se estranhar do ponto de vista histórico e dessa questão que eu falei, do problema crônico de legitimidade da atividade política. O que a gente precisa, na verdade, é tomar cuidado. Eu vejo que o principal problema da relação entre religião e política, você tem um problema, no caso da democracia, de esfacelamento dela, que ela exige pluralidade e, portanto, respeito às diferenças, que as pessoas que tenham outros tipos de religiosidade ou que não tenham religiosidade nenhuma tenham respeitado as suas posições. Isso é fundamental numa democracia, essa diversidade, essa pluralidade. Então, você tem um perigo para a democracia que vem da tomada do Estado por uma determinada igreja, uma determinada concepção religiosa, mas você tem um perigo para as religiões. Porque se a atividade política está permanentemente em crise, e cronicamente, não é permanentemente, é cronicamente, em crise de legitimidade, a crise que acomete a atividade política, se você tem uma igreja, uma religião muito ligada a ela, isso vai contaminar a religião. Então, não é à toa que o cristianismo, lá no começo, isso é atribuído a Jesus nos evangelhos, né? Aquela frase de a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, é melhor as coisas serem separadas. Isso é a noção de laicidade. E parece a maneira mais saudável de relacionar religião e política, não só para a política, principalmente na democracia, mas para a religião também.
Na verdade, quem sempre perde nessa história, e quem tem perdido é a religião. A crise de secularização, de perda de legitimidade da religião na Europa, se deve, na França, na Espanha, se deve ao atrelamento da igreja ao poder político. E aí, quando ele entra em crise, aí, ó, a coisa respinga para lá. Então, eu não vejo, assim, a priori, ou seja, em termos gerais, que o aumento do poder da tecnociência e a importância da religião seja algo ruim para a política. Acho que vai depender do modo como elas são relacionadas. Eu vejo que a democracia, a melhor maneira de lidar com isso é pela laicidade e a religião assumindo um papel crítico. Ou seja, o que você tem na atividade, e também a ciência. A comunidade científica, quanto menos atrelada for ao poder político, mais autônoma e independente, mais capacitada ela vai estar de exercer um papel crítico. E é o que a comunidades religiosas também deveriam assumir. Ou seja, você poder dizer o que está errado quando está errado. Se você está ligado demais, você depende demais de dinheiro público, por exemplo, que é uma questão que a gente tem na comunidade científica brasileira. É difícil criticar, né? Então, mas enfim, eu falei demais, eu espero não ter. Mas é um pouco. Eu acho que se você quiser colocar isso no seminário do ano que vem, conte comigo. Obrigado, professor Aguinaldo. Tá ótimo, viu? A sua resposta já aponta para várias direções, né? Vou passar então para o professor Daniel. Se quiser comentar, professor. Eu não tenho nada a acrescentar, não. Eu acho que já estou bem contemplado, né? Perfeito. Geraldo, gostaria de comentar o meu comentário? Sim. Eu tenho algumas ponderações aqui. Primeiro, sobre a natureza da política. Porque eu tenho a impressão, acho que no contexto brasileiro, o PT contribuiu para isso, e depois essa nova direita também contribuiu para isso que eu vou falar, que é uma visão um pouco ingênua da política, no sentido de uma visão muito moralista da política. Então, assim, não, na política a gente não tem corrupção, a política é um lugar, assim, parece que tentaram pintar a política como um espaço assim de realização pessoal, um mundo maravilhoso. É quase assim que fosse uma roda e todo mundo se abraçando. Assim. Quando o surgimento da política indica o contrário. A política é uma coisa horrorosa, onde todas as disputas e tramóias e conchavos vão se encontrar, mas eles vão, e a política existe para que isso possa se encontrar num ambiente que não seja o da guerra. Falando da política moderna, né? Então, é mais ou menos assim, eu faço uma tramóia, um conchavo, até aceito uma ética um pouco diferente da minha, se a gente for pensar no Maquiavel, né? A política tem a sua própria ética e tal, e isso não tem a ver com a minha moral individual, então, na política eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. Mas isso aí é para não ter guerra, né? Então, em vez de quando eu te xingo, em vez de te esfaquear, nós estamos no campo da política. Ou seja, não é bonito, não é agradável, não é super gostoso, não é colônia de férias. É horroroso. Mas é para substituir alguma coisa pior. Então, eu acho que quando a gente olha para a política desse jeito, claro, é um pouco caricatural o que eu estou falando, e dá para ficar, como o Aguinaldo falou, dá para ficar discutindo isso aqui um tempão, a natureza da política, quando você vai discutir natureza de tudo, né? Natureza da ciência, natureza da religião, natureza da política, aí a gente tem vários complicadores e debates bastante acalorados. Mas o meu ponto é que a gente não pode olhar para a política de uma visão
com uma visão um pouco ingênua de achar que tudo vai ser lindo ali, né? Ou que ela deveria ser bonita. Porque o resultado disso é a antipolítica. É você falar, tá vendo? Olha lá, o cara foi eleito, mas ele foi corrupto. Não deve ser esse o padrão. Daí que o fascismo sempre usou o mote da corrupção. Então, o fascismo caminha junto com a antipolítica. Então, para mim, o que leva para o fascismo, muito mais do que uma harmonização entre ciência e religião, e de uma ligação que possa haver, muitas vezes há, entre religião e política, religião e ciência, é a visão ingênua da política, nesse sentido que eu estou falando, que vai levar para a antipolítica, que abre a porta para o fascismo. Os últimos 15 anos de história, 25 de história europeia e 15 anos de história brasileira, dá para colocar o marco de 2013 no Brasil, 11 anos, então, né? Mostram isso para mim de forma bastante evidente, né? Sou contra a corrupção. Próximo passo é defender a ditadura. Próximo passo é ir com a bandeira do Ustra. É eleger um presidente que, no voto do impeachment, homenageia o único torturador reconhecido pelo Estado brasileiro. Isso é a sequência histórica que nós vimos, né? Então, eu acho que, se for para resgatar a Hannah Arendt, que você conhece muito mais que eu, Arona, eu acho que ela também contribui para sair dessa visão ingênua da política. Isso só para complementar, porque o Agnaldo falou outras coisas com as quais eu também concordo, né? E aí você perguntou, eu concordo sobretudo com o que o Agnaldo falou da questão da instrumentalização. Então, a política, ela tem uma natureza que ela não tem como se legitimar por si só. A religião tem. A religião, ela é o que se chama de discurso fundador ou constituinte. A religião pode dizer, por que isso? Porque Deus disse. E quem explica Deus? Essa pergunta não precisa ser respondida, porque ela não faz sentido por si só. Porque se existe Deus ou deuses, eles estão acima ou fora da esfera humana, portanto, o ser humano não pode explicar. Então, essa pergunta não faz sentido. Quem criou Deus? É uma pergunta que não tem cabimento por si só, dentro da lógica das coisas, né? E aí, para terminar o que eu queria falar, você colocou, né? A integração entre ciência e religião não vai nos levar ao apocalipse? Eu diria que o que vai nos levar ao apocalipse é o negacionismo, no contexto atual. Quem vai trazer a polio de volta é o movimento anti-vacina, não é o diálogo entre ciência e religião. Quem difundiu a cloroquina como cura para a Covid não foi a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, foram os negacionistas, né? E o Conselho Federal de Medicina, quase. Isso, exato. Que estava instrumentalizado pela política, né? Pela política da extrema-direita, né? Daí a instrumentalização. Então, eu diria o seguinte, que é o contrário, Arona, que o diálogo, não necessariamente a fusão, mas o diálogo, a colaboração entre ciência e religião, ela pode nos ajudar a enfrentar esse problema contemporâneo que tem o potencial de levar para o apocalipse, que é o negacionismo. Por isso eu sou um entusiasta disso, e a gente vê que tem pessoas que não têm religião, como o Daniel, que são ateus, e a gente pode ver isso nos estudos sobre ciência e religião. Se você pegar o Cambridge Companion to Science and Religion, você vai ver que ali é meio a meio. Tem gente que tem religião, gente que não tem, e boa parte das pessoas defende essa ideia de diálogo. Eu acho que ela é um caminho muito mais proveitoso. E o diálogo no sentido do Paulo Freire mesmo, assim, né? De um aprender com o outro. Não é só o aluno do ensino médio ou da graduação que vai aprender com nós, que somos professores. Nós, professores, também vamos aprender com a visão de mundo diferente do aluno, seja por ter uma religião diferente ou por não ter nenhuma. Mas a gente também tem que se colocar na posição do diálogo. Senão não é diálogo, é uma forma de condescendência. É isso. O professor Aguinaldo gostaria de levantar a mão? Só para complementar uma coisinha, Claro. é só aquela ideia que eu coloquei de que a religião e a ciência podem talvez ser pensadas como diferentes maneiras de responder à experiência humana do mal, a política também. Ou seja, o que a gente tem na atividade política, do ponto de vista positivo,
é a ideia de que você tem coisas que você não consegue resolver sozinho. Você precisa da colaboração dos outros. E a atividade política ela se justifica por isso. Por isso, quero dizer. Você precisa se juntar e fazer um contrato e todo mundo colaborar para poder resolver certos problemas que você não tem como resolver sozinho. Agora, o problema é que para fazer isso, você tem que constituir estruturas de poder, instituições. E para essas estruturas de poder funcionar, você tem que disputar o poder. E aí entra isso que o Geraldo falou. Ou seja, a política é, de um lado, colaboração para resolver problemas comuns, e, por outro lado, é disputa de poder. E aí é que entra a nossa possibilidade de criticar, de colocar em questão o modo como o que está sendo colocado como mais importante. Mas, enfim, a gente já está discutindo outro assunto. O assunto aqui era outro, mas eu acho uma questão realmente importantíssima. Que bom, professor Aguinaldo, Geraldo e Daniel. Então já temos uma tentativa de tema para uma próxima conversa, tá? Eu fiquei muito feliz, gente, de estar aqui, de ouvir a resposta de vocês, porque eu saio do fundo do meu coração, espero que vocês estejam certos, eu saio mais otimista. Então eu vou passar para o chat agora. Temos dois comentários lá, né? O Osias diz o seguinte: boa noite, gostaria de saber o que pensam sobre uma possível epistemologia da fé e seus limites. Gostariam de atacar essa, professor Aguinaldo? Quem gostaria? Daniel, Geraldo? Eu vou deixar com o filósofo essa. Epistemologia é para o filósofo. Então, professor Aguinaldo, sobrou para o senhor ou a gente marca para o ano que vem também? Não, esse tema é muito interessante. Está ligado com o que a gente está falando, né? Porque, como o Daniel colocou muito bem, esses caras que fizeram a revolução científica moderna, eles eram homens de fé. E essa fé, na verdade, não os atrapalhou na atividade científica, pelo menos não muito. E, por outro lado, eles, de certo modo, talvez tenham criado uma motivação nisso. Agora, às vezes a fé é cega. Às vezes a fé atrapalha mesmo. Às vezes a fé impede você de fazer uma pesquisa com olhos livres. Porque o conceito de fé é um conceito muito interessante. Ele tem várias facetas. Você pega lá a definição que você tem lá no livro dos Hebreus, na Bíblia, ele diz algo assim, pelo menos uma tradução, né? Ele diz, a fé... Como é que está, meu Deus? É a substância das coisas que se deve esperar e a prova do que não se vê. É mais ou menos assim, é uma das traduções possíveis. E aí, o que você tem, o perigo desse negócio é você acreditar demais em coisa que você não vê e isso cegar você para pesquisa, para investigação. Por outro lado, e aí você pega a definição que Tomás de Aquino apresenta a partir disso, ele vai falar lá na Suma Teológica. A fé é o hábito da mente, olha só que interessante, o hábito da mente, pelo qual a vida eterna começa em nós, fazendo o intelecto aderir àquilo que não vê. O que você tem aqui é uma noção de... A fé é um tipo de hábito da mente que ele está pensando o que a gente chama de uma excelência para a qual você vai caminhando. Um físico, um químico, um sociólogo, ele tem que habituar a mente a uma determinada maneira de proceder. Então, você vai... Na graduação em física, o Daniel pode me corrigir se eu estiver errado, ver certas coisas e se preocupar com certos problemas é um modo que você vai aprendendo ao longo do curso. Não é só por meio do aprendizado teórico, mas vendo o seu professor fazendo. Então, o Tomás de Aquino entende a fé como algo parecido. Você tem que se habituar. Então, isso significa para ele o seguinte: você tem, de um lado, um elemento
digamos, de aceitação. Então, a fé ela é uma apreensão, mas ela é também um esforço. E nesse ponto, não é assim tão diferente do que... Bom, é diferente, claro, no conteúdo, mas tem um elemento aí que se aproxima, talvez, da atividade científica em alguns aspectos, pelo menos. Você tem que confiar que aquilo ali vai dar em alguma coisa para continuar trabalhando. A atividade científica precisa desse tipo de coisa, dessa confiança. Por outro lado, você tem que também se habituar e ir se formando e estar disponível, estar disposto a voltar atrás se esse negócio não der certo. Isso principalmente na atividade científica. Mas na fé também você tem elementos de incerteza, de insegurança. Então, a epistemologia da fé é essa atividade que que tenta identificar quais são os critérios para você justificar a fé, o que é esse conceito de fé, e ver os limites dela e a relação com outros tipos de atitude. Porque a ideia que eu estava tentando desenvolver é que a fé é um tipo de atitude. E uma atitude que tem vários pontos que aproximam da atitude científica, mas também com vários pontos que são diferentes, né? Não sei se ajudou, mas a epistemologia da fé tem caminhado por aí. Obrigado, professor Aguinaldo. Geraldo levantou a mão? Fica à vontade. A segunda parte da questão fala sobre os limites, né? Uma possível epistemologia da fé e seus limites. Eu queria falar sobre os limites, né? E quanto aqui o professor Aguinaldo trouxe da epistemologia, eu não me atrevo. Os limites me parece que tem a ver com a natureza do que é fé e do que é religião. E quando a gente fala a religião, as religiões, isso é um problema que o campo do que é chamado, né, de ciência da religião se debruça, né? A primeira coisa que eles vão fazer é discutir o nome da própria ciência. E não existe um consenso, é um debate se é ciência da religião, ciência das religiões, ciências das religiões. E cada um desses conjuntos vai ter as suas justificativas e seus defensores, as suas comunidades, né? Eu acho que é tudo ciências sociais da religião. Mas tudo bem. Eu falo isso da perspectiva do método, né? Mas o limite, claro, é a epistemologia da fé cristã é uma. A epistemologia da fé muçulmana é outra. A epistemologia da fé, se a gente pode chamar assim, né, budista, é outra. A epistemologia da fé do candomblé é outra, e assim por diante, né? Então, um dos limites claros, me parece, é esse. Se, por um lado, a gente pode reconhecer o sagrado, o luminoso, né, para lembrar o Rudolf Otto, para mim, de forma bastante clara, né, no sentido da reverência, do reconhecimento comunitário, mesmo dos que não aderem à crença, né, à fé. Por outro lado, existe o sagrado para todo mundo, mas o sagrado não significa a mesma coisa para todo mundo, né? Então, uma cruz é sagrada para os cristãos, mas depende, né? Porque um cristão católico pode aceitar um crucifixo com Jesus. Um cristão protestante já diz que Jesus não pode estar lá, porque ele ressuscitou. Uma cruz para um muçulmano, ele olha e não diz nada para ele, né? Da mesma forma que uma vestimenta branca na sexta-feira, para um adepto do candomblé, é fundamental. Agora, para um cristão, não diz nada. O cristão pode reconhecer e respeitar, e vice-versa. Mas aquele sagrado não é o sagrado dele, né? Então, quer dizer, cada fé e cada sagrado precisariam de uma epistemologia própria, ou daria para pensar uma epistemologia do sagrado, da fé,
como um todo. Então, essa é uma discussão que vem do campo da ciência da religião, né? E também tem a questão de que essas perguntas, em geral, elas nascem no âmbito cristão, né? Isso também... como também os problemas da relação entre ciência e religião, eles nascem no âmbito cristão, né? Da mesma forma que a ciência nasce no âmbito cristão. Então, bom, enfim, e eu já vou entrar olha, aí o Osias falou assim, a fé como uma verdade justificada pela linguagem. Eu não iria por aí, assim. A fé como um discurso fundador, ela não é justificada pela linguagem. Ela é justificada pela divindade, por uma coisa superior que está fora, né? Ou além, mas não é a linguagem, né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão também, né? E aí o Raimundo mencionou ali, né? Eu vi ali, ó, só para já pegar a deixa, que em termos da evasão das igrejas, dos desigrejados, eu não sei se você estava falando isso na hora que a gente estava falando sobre o conflito. Foi bem na hora que você estava mostrando os dados dos não religiosos e tal. Ok, eu intuí isso, né? Então, de fato, fomentar o conflito entre ciência e religião, bom, no âmbito escolar ou no âmbito acadêmico, pode levar à rejeição da ciência. No âmbito religioso, claramente pode levar à evasão da permanência na comunidade. Então, assim, eu estou numa igreja, de repente, eu sou cristão de tradição protestante, né? O Daniel falou que ele é ateu, eu sou cristão de tradição protestante. Estou lá numa igreja, o pastor fala uma coisa, começa a defender um negócio anti-vacina e não sei o que e tal. Eu vou embora. Aqui acho que não vai rolar ficar nessa comunidade. Ou pelo menos vou... Então, existe uma relação, sim, no Brasil, para falar do caso, eu sou historiador, né? Então, do caso concreto, né? Da vinculação entre igrejas cristãs, a extrema-direita e o negacionismo, isso está relacionado com o fenômeno dos desigrejados. De fato. Agora, a gente precisaria pesquisa mais quantitativa para conseguir isso em termos. Quem falou muito sobre isso foi um pastor presbiteriano, hoje aposentado da igreja presbiteriana, chamado Antônio Carlos Costa. Ele falou muito sobre isso, que essa fusão aí das igrejas, sobretudo igrejas evangélicas, ele estava mencionando que era o contexto dele, a extrema-direita e negacionismo da ciência ia levar muita gente a abandonar as igrejas. E isso, de fato, aconteceu em números razoáveis, a ponto de poder ser percebido já e gerar alguma atenção dos sociólogos da religião e de pessoas desse tipo que começaram a olhar para esse fenômeno. Então, é isso. Ok, Geraldo, obrigado. Tem um comentário do Daniel ali no chat, que ele se refere, faz uma menção ao David Hume. Não sei se vocês gostariam de comentar, mas, Daniel, eu não sou especialista em história da religião nem em história da ciência, mas me veio à mente a lembrança do Spinoza, né? Acho que se teria um ponto fora da curva, também poderia ser o Spinoza, né? Não sei se vocês gostariam de comentar, professor Aguinaldo, Daniel? Fala o Daniel, que até agora falou pouco agora no debate. Depois eu entro, se for o caso. Pode falar, Aguinaldo. Pode começar. Então, eu complemento. Uma das questões fundamentais para a epistemologia é como é que você separa o joio do trigo em termos de crença. O ser humano, ele acredita em várias coisas. Como é que você distingue crença de conhecimento, por exemplo, crença que se justifica, crença que não se justifica, maluquice, verdade? Então, o problema da epistemologia é tentar ver como é que a gente encontra um critério para fazer essa distinção do joio e do trigo. Isso já é um problema que está lá desde o pensamento grego, lá com Platão. O que eu vi na pergunta sobre a epistemologia da fé pode talvez ser pensado em termos de o que é uma fé verdadeira dentro de fé, ou seja,
Aí você tem aí uma questão que se restringe ao campo religioso e uma fé inautêntica. Outra pergunta que você poderia fazer com epistemologia da fé é: existe uma fé mais justificada do que outra? Ou seja, se você pensar como adesão a uma determinada doutrina e a uma prática religiosa, existe alguma fé que seja melhor do que outra? É uma outra maneira de você pensar a epistemologia da fé. E uma terceira, e essa o Hume e os filósofos modernos abordaram também, é se qualquer fé religiosa se justifica. Então, você tem três maneiras de lidar com isso. O Hume ele foi muito importante por várias razões quanto a essa questão da epistemologia, em geral, e não só da epistemologia da crença religiosa, porque ele tinha uma determinada maneira de pensar sobre o papel da experiência no conhecimento humano, que depois foi chamado de empirista. Então, o conhecimento surge da experiência, e a gente precisa da experiência para justificar as nossas crenças. Mas é claro, e aí ele diz, esse é um limite do nosso conhecimento. Então, o conhecimento humano se limita pelo fato de que, sem experiência, ele não consegue justificar as suas crenças. O problema é que essa própria crença, essa própria tese de que conhecimento surge da experiência, ela não é empírica. Então, os empiristas, enfim, esbarraram com isso. O Spinoza é um autor que é classificado como racionalista, vai dizer não, exato, porque muitas das crenças, na verdade, surgem da razão. Ou seja, elas têm que estar justificadas do ponto de vista do raciocínio, lógica, matemática. E aí, enfim, o que você vai ter é uma tentativa de conciliar com as duas coisas e a epistemologia de lá para cá vem caminhando para vários meandros. A epistemologia contemporânea fala de outras coisas. Fala de justificar uma crença, tem a ver, embora não tão diferente, você pode dizer, né? Tem a ver tanto com raciocinar, com apresentar argumentos, razões, aí você precisa de lógica, e também com ter razões. Então, tem uma distinção aí fundamental entre justificar ativamente, apresentar argumentos, e estar justificado. Estar justificado é uma outra coisa. Isso você não precisa ter argumentos, apresentar argumentos para estar justificado, às vezes. Então, enfim, é uma discussão bastante interessante. Uma terceira mesa dessa daqui para poder falar desse assunto mais à frente. Perfeito, obrigado, professor Aguinaldo. O Daniel gostaria de falar, Daniel? Aproveitar a deixa que ele mencionou nessa questão, acho que vale também para quem tiver curiosidade, né, sobre o que a gente mencionou várias vezes aqui de natureza da ciência, né, epistemologia, né, da ciência. Thomas Kuhn, né, um autor bem importante que vai chamar bastante atenção para essa coisa de que a ciência é uma atividade humana, né? Vão ter outros ali depois dele, né? Mas aí quem já quiser ir para vários depois dele aí na sequência, encara um Feyerabend. Assim, né? Você pode até... Eu mesmo, né, falo, não, o bicho tá viajando na maionese demais aqui, mas vale a pena, sabe? Porque ele vai dar umas bicudas na boca do estômago, sabe? De quem é mais cientificista, assim como eu. E aí ele vai, em algum momento, assim, colocar que, olha, a ciência é só mais uma forma de fé, no fim das contas, sabe? Não é tão diferente, assim, das religiões, né? E assim, quando você olha para muita coisa da história da ciência, tipo assim, por mais que a gente... Aquilo que o Aguinaldo apresentou no começo, a ciência busca a verdade por meio, né, de um método e tudo mais. Quando a gente olha para a história da ciência, né, e quando eu olho para a minha história na ciência, né, que é tendo
estado dentro do meio acadêmico, de pesquisa científica e tudo mais, eu via que justamente muito da motivação de se fazer aquilo ali não era necessariamente explicar o mundo real, sabe? Às vezes eram muito mais argumentos do que eu mencionei aqui, questões estéticas, sabe? Uma vontade de crer naquilo, ou uma questão social de tipo assim, por que você está estudando essa linha de pesquisa? Ah, porque essa linha de pesquisa é o que vai me dar mais chance de emprego aqui, porque aqui tem pessoas trabalhando nisso, então vai abrir uma vaga nessa linha, sabe? Às vezes acontece coisas nesse sentido também que vão muito... divergem muito daquilo que a gente fala sobre qual é o objetivo da ciência, né? Porque não existe essa coisa, a ciência, né, como uma entidade metafísica, né, fora do mundo. Não, a ciência é essa atividade feita por pessoas que têm vários interesses materiais o tempo todo, né? Então é interessante também ver isso, né? Pensar, tipo, ele mencionou a questão da epistemologia da fé, mas pensar também, né? O que é epistemologia dentro da ciência também, né? O que faz a gente afirmar, né, que isso é verdade, que a gente leva isso como uma descrição real, né, do mundo. Ok, obrigado, professor Daniel. Geraldo, vou passar a palavra a você e depois, já estamos no nosso adiantado da hora, temos outra atividade daqui a pouco, temos simpósios temáticos. Eu vou dar 1 minuto para as despedidas, tá, gente? Então, Geraldo, fica à vontade. Só vou comentar e já faço a minha despedida. Uma coisa que os dois não comentaram é a frase final do Daniel. Daniel Monteiro, Montenegro, que escreveu ali: certamente um ponto fora da curva na filosofia moderna. Eu, como historiador e historiador das ideias, desconfio muito da existência de pontos fora da curva, porque não existe nenhuma pessoa que está isolada do seu contexto, seja no contexto histórico imediato, seja no debate de ideias. Então, sem conhecer a obra do Hume, eu desconfiaria disso, de que ele é um ponto fora da curva, porque historicamente é impossível você ser um ponto fora da curva. Você pode discordar dos outros, mas ao discordar você está se relacionando com eles e você então está dentro de um ambiente, um contexto que não é fora da curva, é na mesma curva, né? Você pode tentar puxar para um outro lado, tal, mas isso continua sendo uma relação, né? Bom, então aproveito para me despedir, agradeço novamente, Aronan, pelo convite, é sempre um prazer. Já são aí 12 anos de colaboração. 12, vai fazer 13, né? Começo do ano agora, completa 13 anos de colaboração minha com o Aruanã. Agradeço também estar aqui com o Daniel. A gente é parceiro de grupo de pesquisa, de pesquisa juntos, né? E de diálogo sobre isso. E também o professor Agnaldo, que eu fiz contato com ele tem uns, talvez, dois anos. E a gente já tentou se fazer alguma coisa e tal, mas a correria da vida, e dessa vez deu certo. Então, muito obrigado. Quem sabe aqui seja o início, né, de outros diálogos, quem sabe parcerias futuras também. É isso, gente. Boa noite. Obrigado para quem ficou aqui, pelas questões e tudo mais. Espero que tenha sido satisfatório. Ok, obrigado, Geraldo. Lembrando que nós vamos disponibilizar a gravação depois, tá, gente? No nosso canal aqui do YouTube, do nosso campus da UTFPR. Então, acho que vamos de trás para frente, professor Aguinaldo. Daniel, 1 minuto, por favor. Agradeço o convite e eu acho que a gente precisa de mais oportunidades para discutir isso. E eu reforço, né, por que eu comecei falando, né, que eu sou ateu, porque muitas vezes se pensa que só se discute ciência e religião quem é religioso e quem quer defender o lado dele, né? E a gente colocou aqui que não, existem outros motivos para você defender isso, né? Então, uma mesa como essa não precisa ser uma mesa para, né, se defender, para se fazer proselitismo, né? Às vezes as pessoas acham,
né, que esse tipo de debate é uma forma de proselitismo disfarçado, né? Eventualmente pode acontecer, né? Mas não é a regra, né? E eu acho que a gente deve realmente né, chamar atenção para essas discussões e eu me interesso bastante pelo contexto educacional e o Geraldo já apresentou as razões de por que a gente se preocupa bastante com isso. E agradeço mais uma vez todo mundo que ficou aqui até o final. Obrigado, professor Daniel. Professor Aguinaldo, suas últimas palavras nessa mesa, sua despedida. Fique à vontade. Eu me junto aos dois colegas, um agradecimento à oportunidade. Acho que foi realmente muito interessante o debate, a discussão. Espero que realmente a gente possa fazer outras vezes. Esse país precisa qualificar as suas discussões, melhorar suas ideias, aprofundá-las. E o diálogo, o estudo, principalmente, são a melhor maneira de fazer isso. Então, que bom que teve essa iniciativa sua e conta com a gente. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigado a você, professor Aguinaldo. Foi um prazer conhecê-lo, ouvi-lo. Aprendi muito com essa mesa hoje. Professor Daniel também, muito obrigado. Meu querido amigo Geraldo, a distância não nos distancia. Continuamos amigos e foi uma alegria participar dessa mesa como mediador. Fico muito feliz, gente, de ter podido conversar e ouvir vocês hoje. Está aí o professor Edival, meu querido colega de departamento presente, quem participou, ouviu, agradeço a presença de todos vocês. A lista de presença está aí no chat, se por acaso alguém não assinou, pode assinar, fica à vontade. E eu encerro aqui, então, essa mesa 7, gente, do nosso primeiro simpósio Ciência, Poder e Sociedade. Lembrando que temos ainda atividades agora, no nosso período aí das 9h15, temos simpósio temático, e amanhã nossa conferência de encerramento. Então, agradeço a todos, uma boa noite e até mais.